Olha aqui. Não bastasse a vitória de ontem. Hoje, mais uma. CARF. Vamos ao CARF, vale bem. Vamos lá. Após concluir a votação da reforma tributária, a Câmara aprovou hoje um projeto que favorece o governo no caso de empates em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. Agora o texto segue para o Senado. O CARF julga disputas entre contribuintes e o fisco, a Receita Federal. O projeto retoma o chamado voto de qualidade nos julgamentos do órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. O mecanismo estabelece que, nos casos de empate, como a gente disse, o presidente do colegiado tem o dever de desempatar. Como o cargo é reservado a um representante da Fazenda Nacional, em tese será beneficiado o fisco. O fim do chamado voto de qualidade foi aprovado lá em 2020, na MP do contribuinte legal, e passou a favorecer o contribuinte no caso do empate. As mudanças nas regras são uma parte central do pacote da área econômica para conseguir contornar a previsão de déficit público nesse ano de 231 bilhões e meio de reais. Pelas contas da equipe econômica, o governo federal poderia arrecadar até 50 bilhões com as alterações originalmente propostas no projeto, uma arrecadação tida como primordial em meio à nova regra fiscal que atrela o aumento de despesas ao aumento da arrecadação. Como o relator Beto Pereira, do PSDB, fez mudanças no texto que foi enviado pelo governo que podem favorecer os contribuintes, a projeção de arrecadação deve ser alterada, reduzida um pouco. Mas pouco. Nós já vamos falar que mudança é essa. Presta atenção nisso aqui. Governo corajoso tenta fazer reforma tributária e está avançando. Governo covarde, tomado por lobistas, faz o que fez o governo passado. O que é o CARF? É um órgão administrativo para você recorrer quando você tem que pagar um imposto. Dizer, não devo imposto, vou recorrer, etc. O Brasil já tem uma coisa assim que é quase assim uma raridade no mundo. Primeiro, não é a justiça que decide em boa parte dos países, é a justiça mesmo, vale bem. Tem que ter órgão administrativo. Nós já temos órgão administrativo. Esse órgão administrativo, metade é formado por gente do governo, metade é formado por contribuinte. O que já é, assim, em tese, Larissa, os que devem pertencem a esse órgão. Eu devo e vou lá votar. Já é estranho. Mas o que você tinha antes? É paritário, metade governo, metade representantes dos contribuintes, e era o governo que desempatava. Acho que deve, acho que não. Então vamos desempatar. Aí o governo dizia, não, eu desempato. Aí o que fizeram Paulo Guedes e Jair Bolsonaro? Disseram, não. Quando tem empate, é pró-contribuinte. Resultado, você não quer pagar imposto? Não paga, recorra ao CARF, que você vai ganhar sempre. E nessa brincadeira, por ano, se deixa de arrecadar 50 bilhões. E quem ganha? O sonegador. De novo, governo corajoso faz reforma tributária para tentar desonerar a produção. Serviços, consumo. Governo covarde cede a lobby e faz acordo com o sonegador. E o governo agora conseguiu aprovar o projeto que muda isso, conseguiu aprovar na Câmara. O relator fez mudanças, Larissa. Vamos lá. Primeira, manteve o atual limite de alçada em 60 salários mínimos, R$ 79 mil, diferentemente do que o governo havia proposto no texto inicial, que previa 1.000 salários mínimos, que é R$ 1.320.000. Limite de alçada é o valor mínimo da disputa que define a competência do CARF para julgar um processo administrativo, ou seja, é o valor a partir do qual o contribuinte pode recorrer ao Conselho. Vocês entenderam? Vocês entenderam então, aqui é o seguinte, o governo queria diminuir o número de recursos. A hora que você leva lá uma multa, um pagamento bem maior, queria o limite 1,32 milhão, a partir desse limite. Se manteve o limite atual a partir de 79 mil. Então vocês imaginam a quantidade de recursos que tem lá, né? Houve um apelo nesse sentido do setor produtivo e o relator cedeu. E o relator incluiu no texto um acordo que se fez com a Ordem dos Advogados do Brasil,
Que acordo é esse, Larissa, último parágrafo aí? Segundo o que ficou acordado, quando uma empresa ou pessoa física perder uma causa no CARF devido ao voto de qualidade, a multa e os juros serão cancelados desde que o contribuinte manifeste a intenção de pagar o valor principal em até 90 dias. Entenderam? Então, bom, eu tenho lá, não paguei, recorri. Bom, corre juro, corre multa. Perdi, teria que pagar o principal, juro, multa. Fez esse acordo. Quando o contribuinte perder em razão do voto de qualidade, se deixa de cobrar. Já é uma concessão e tanto, né? Já é uma concessão e tanto. Mas sim, o governo vai arrecadar muito mais.